Olá, amigos! Bom, só hoje eu consegui fazer o vídeo de ontem, porque ontem eu fui no estádio do Morumbi e quando cheguei em casa os cachorros estavam dormindo. Se eu começo a falar que bicho acorda, não deixa eu fazer vídeo, acorda todo mundo em casa, acorda o vizinho, atrapalha. Deixei para hoje, não consegui fazer de manhã, que era a minha pretensão, mas estamos aqui, o título é Arrasador. Aí alguém pode olhar, São Paulino tá louco, pô. Arrasador por quê? Pegou um timinho, qualquer um ganharia. Arrasador, na verdade, pelo resultado duplo, né? Estamos falando de São Paulo 4, Universidade Católica 1, que no duplo, ou seja, no agregado, virou um 8-3, já que São Paulo conseguiu ganhar lá em Santiago por 4-2 na semana passada. E a gente falou daquele jogo também da noite perfeita, porque o São Paulo teve 3 expulsos, mas conseguiu marcar 4 gols e tomou só 2, se segurou na defesa muito bem e tal. Hoje foi a volta. Se a gente somar os dois é arrasador, mas é bom lembrar que o jogo da volta do São Paulo também foi muito bem conduzido. Se a gente observar o jogo, quem não viu e quiser ver o VT vai reparar isso, ou ver os melhores momentos também, o que não teve foi muito, digamos assim, não teve muita efervescência, vamos chamar assim, sabe? Não houve aquela tensão de correr atrás e tal. Não, o São Paulo entra em campo vencendo por 4-2, então ele entra um pouco relaxado e em alguns momentos até demais, né? Porque na conta você já tem 2-0 a favor. Então, você joga para outro time a responsabilidade de, no mínimo, fazer 2-0 em você para que a disputa vá para os pênaltis e obrigatoriamente faça 3-0 em você para que ele se classifique. E essa não é uma tarefa muito fácil. Por isso que o time que está nessa condição que o São Paulo entrou em campo ontem fica muito relaxado e ao relaxar não proporciona um jogo, digamos assim, de muita luta, mas ao mesmo tempo o relaxamento, a tranquilidade permite que seja um jogo muito fluido. E isso o São Paulo conseguiu fazer. Um jogo gostoso de ver, né? Sem o estádio ficar nervoso, porque você sabia que, à medida em que o tempo fosse passando, se o time não errasse demais, ele ia conseguir encontrar os gols e fazer o placar que precisava de novo. Inclusive, nesse relaxamento inicial, São Paulo teve, ali pelos 8 minutos do primeiro tempo, chance real de tomar um gol. O jogador do Universidade Católica bateu para fora com uma incompetência assustadora e teve mais outros 2 lances de perigo ali, mas que faltou qualidade para os atacantes chilenos definirem a partida e isso acabou ajudando o São Paulo também. Só mais um detalhe nessa história do arrasador. Porque há quem possa dizer, não, mas o Universidade Católica é um timinho. Olha, é uma grande camisa do Chile. Grandes camisas costumam emprestar aos seus jogadores, pelo menos um pouco em cada jogo, um pouco da sua mística, né? Agora, é realmente um time muito fraco, mas é um time fraco, por exemplo, que deu muito trabalho ao Flamengo na primeira fase. O Flamengo ganhou lá no Chile por 3-2, mas muito ameaçado. Depois ganhou no Maracanã por 3-0, mas se a gente comparar o Flamengo com o São Paulo, já é uma distância grande, em termos de elenco, em termos de qualidade. Esse mesmo time deu trabalho, por exemplo, do Tajeres, que agora foi para as quartas de final da Libertadores. Perdeu as duas, perdeu de 1-0, sendo um adversário forte, dando trabalho. Então, cai com o São Paulo na Copa Sul-Americana nas oitavas de final. Não é exatamente um time forte, mas é um time que incomoda. Aliás, incomodou o próprio São Paulo lá, quando consegue fazer 2 gols mesmo tomando 4. Então, eu reputo que nestas 2 partidas o São Paulo tornou o confronto fácil. Também. Além do Católica não ser um time tão forte assim, a maneira como o São Paulo jogou, que relembra aquele Rogério Ceni que eu cobrei outro dia, né? Precisa voltar seu velho Rogério, o time que faz pressão, propõe o jogo, fica de olho na saída do adversário para aproveitar os erros. O São Paulo surgiu nesses 2 jogos e por isso conseguiu vencer com relativa tranquilidade. Alguns destaques de ontem, mais uma belíssima partida do Patrick, que eu acho que cavou um lugar, pelo menos para sempre entrar no time, se não for para ser titular absoluto. O Luciano, o coro da torcida, parece que voltou, o velho Luciano, já marcou 5 gols nos últimos 3 jogos. Jogador especial, né? Porque joga pelo São Paulo
sempre demonstrando muita vontade de estar em campo, briga pelo time, tenta acertar o gol sempre que possível. E o gol só não foi um golaço espetacular ontem, porque ela desviou do zagueiro, mas o jeito que ele bateu na bola, na categoria, e ela foi no meio do gol no alto, foi um gol bonito que serviu para abrir o placar, meter fogo no Morumbi, com quase 48 mil pessoas. É um baita de um público, inclusive num jogo que já estava praticamente decidido. E o Rogério fez o certo depois, que foi descansar um pouquinho alguns jogadores para tentar recuperar parte do time para domingo, jogo complicadíssimo com o Atlético Mineiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falei do Patrick e do Luciano, Gabriel Neves de novo fez uma ótima partida, esse acho que cavou um lugar na posição de volante do time em definitivo. A atuação da zaga foi muito tranquila com o Miranda, com o Diego Costa e com o Léo, depois o Miranda foi um dos que saiu, o Moreira entrou, e aí o São Paulo passou a jogar com 2 zagueiros, apesar do Rafinha permanecer em campo ali, mas ele fazia mais a meia e às vezes trocava de posição com o Moreira, que fez um belíssimo gol, um tapa na bola com muita qualidade. Depois o jogador que entrou foi o Rodriguinho, né? Que é a sensação da base, 18 anos só, um molequinho de tudo, mas que também sabe bater na bola, fez um gol de fora da área ontem, bonito, comemorou pra caramba, todo mundo abraçou, enfim. Foi uma noite especial de conexão entre o time e a torcida do São Paulo. Outros capítulos mais difíceis vêm por aí. No domingo, eu acho que se o São Paulo perder é muito normal, eu acho que a gente não deve contar com uma vitória no jogo do domingo, mas acho que se o time achar pelo menos um jeito de resistir ao Atlético, que eu acho que nem está jogando tanto assim, dá para pelo menos arrancar um empate lá, que seria um grande resultado. Depois, na quinta-feira, tem a volta da Copa do Brasil, com a vantagem com o São Paulo, mas contra o Super Palmeiras. E no domingo que vem, Fluminense em casa. E como os jogadores que estavam lesionados vão voltando aos pouquinhos, acho que o São Paulo vai começar a melhorar o seu nível de atuação de novo. Já está melhorando. E o Rogério Ceni é de novo muito responsável por isso, ainda que tenha defeitos, ainda que tenha algumas teimosias, mas ele sabe como armar esse time para cada jogo, isso tem dado muito certo. E com mais peças no time, as coisas devem ficar mais fáceis. São Paulo perde jogadores, Gabriel Sara vai embora. Fui muito perguntado o que eu achava. Eu acho que o Gabriel Sara é um dos jogadores mais importantes da atual fase do São Paulo, porém ainda não é um grande protagonista, é um cara muito jovem. Então, numa proposta que envolve cerca de 70 milhões de reais para um time da Championship, a segunda divisão da Inglaterra, se ele topou, eu acho que o negócio pode ser feito sem grande prejuízo. Não sei se eu tentaria fazer negócio com o Soteldo, São Paulo está conversando. Eu acho que o Soteldo muito técnico, muito habilidoso, mas não sei se é aquele jogador que veste a camisa para valer, sabe? Que abraça o time. Não sentia muito isso ele no Santos, apesar de, repito, ser muito talentoso. Deve sair o Rigoni para o futebol dos Estados Unidos. Meu conceito sobre o Rigoni eu já disse aqui, é um jogador com muitos recursos, mas eu acho que aquilo que aconteceu em 2021 com o Rigoni foi fase. E o Rigoni verdadeiro é esse aí. Porque senão ele não seria a reserva do Elche na Espanha. Quando ele veio para o São Paulo, ele era reserva do Elche, time lá da parte de baixo do Campeonato Espanhol. Então, se ele não conseguiu mais do que isso na profissão dele nesse período, é porque ou aqui estava muito fácil de jogar, ou porque ele não tem todo aquele talento especial. Ou melhor, talento tem, mas não é exatamente tudo aquilo que a gente via. Então eu também acabo achando um bom negócio, acho que tem gente boa para entrar por aí, mas essa é uma discussão mais longa para depois. E, para finalizar, só para falar de Libertadores da América e Copa Sul-Americana, apesar de ser muito legal os nossos times passando, eu acho que vai precisar de um plano Marshall para os times sul-americanos, cara. Plano Marshall, mini aulinha de história para quem não lembra, né? Todo mundo deve ter aprendido aqui, mas talvez não lembre. Plano Marshall foi o plano de recuperação econômica criado pelos Estados Unidos para ajudar na reconstrução dos países europeus no pós-Segunda Guerra Mundial. Uma ajuda de cerca de 12 bilhões de dólares na época. Há quem diga que hoje seria algo em torno de 130 bilhões. Ganhou esse nome por causa do George Marshall, que era o secretário de Estado americano na época, e serviu para reconstruir os países dizimados pela guerra. Os times do futebol sul-americano estão dizimados pela impotência financeira e pela potência financeira que o Brasil se tornou nos últimos anos, né? E é triste você ver alguns times de camisa
saindo tão melancolicamente, o próprio Universidade Católica, e ao mesmo tempo os times do Brasil vivem um momento muito especial. Mas eu tenho medo que, se virar todo ano essa mini Copa do Brasil na Libertadores e na Sul-Americana, a Conmebol tente dar um golpe na gente. É melhor que ela possa ajudar os outros times e manter as coisas como estão, para que todo mundo possa competir num pé de igualdade razoável, do que tentar sabotar o que os clubes brasileiros têm, de forma correta, se esforçado para fazer. Certo, gente? No domingo a gente se fala, depois de Atlético e São Paulo. Vamos esperar, não vou criar muita expectativa com esse jogo, não. E a gente se fala aí. Valeu!